Campeonato Nacional de Supercross, temporada 2005, a prova em Oliveira de Santa Maria. 3 classes, 125, 2,5 e claro está a final de absoluta a encerrar depois esta noite de competição de Supercross Nacional. Começamos, como habitualmente, pela prova de 125 centímetros cúbicos. Diogo Pereira, 10º classificado do time Anajou Piscinas, KTM 125. Dorsal 711, Filipe Teófilo, terminou na 9ª posição. Aos comandos uma KTM também 125, do time MXT Unishira. Nuno Gonçalves, dorsal número 10, foi 8º classificado na classe de 125 centímetros cúbicos. Nuno Gonçalves, que foi travando um duelo ao longo da competição com o dorsal número 28, Francisco Marcelo. Francisco Marcelo, que acabou por assegurar a 7ª posição, aos comandos de uma KTM também. Tempo total de 17 minutos e 26 segundos, com 15 voltas percorridas ao percurso de 620 metros, mais coisa menos coisa. Dorsal número 9, Frederico Dias, foi o 6º classificado. Logo atrás deste homem, Paulo Alberto, do time Honda Amsoil Biscana, numa Honda 2,5. Dorsal 511, Nelson Silva, do time Skill Competições, também numa Honda. Nelson Silva assegurou o 4º posto em Oliveira de Santa Maria. Uma prova que, como habitualmente, teve muito público presente em bancadas improvisadas e também algumas, mesmo não existindo bancadas, o público aglomerou-se ao redor do percurso. Dorsal número 3 para Luís Cardoso. Dorsal número 3 que nesta circunstância correspondeu também ao 3º lugar para o piloto da Honda 2,5 do time Honda Repsol Moto Garrano. 17 voltas percorridas com o tempo total de 18 minutos e 35 segundos, com uma boa média de 32 km por hora. Um 3º lugar que significou mais 20 pontos para a conta pessoal de Luís Cardoso no Campeonato Nacional de 125. Dorsal número 14 para Henrique Venda. Tem sido um duelo muito interessante entre Henrique Venda e Sandro Marcos pelo 1º lugar nesta classe de 125. Oliveira de Santa Maria voltou a não ser diferente. Henrique Venda esteve na frente da competição durante algum tempo da prova, só que depois, mais ou menos a meio do final desta manga final de competição em 125 centímetros cúbicos, Sandro Marcos, dorsal número 5, passou para a frente das operações e garantiu o triunfo. É um triunfo que agora coloca Sandro Marcos com 6 pontos de vantagem no total no Campeonato Nacional desta classe. Sandro Marcos, que tal como Henrique Venda aqui em Oliveira de Santa Maria, fez 17 voltas ao percurso, com um tempo total de 17 minutos e 26 segundos. É uma média de mais de 34 km por hora. 25 pontos para Sandro Marcos, 22 para Henrique Venda. O duelo promete prosseguir nas próximas provas pelo comando na classe de 125. Foi uma boa corrida, porque arranquei em 2º lugar, depois andei a controlar o meu adversário sempre até ao final e a 4 voltas de fim senti-me bem, senti-me forte, estava confiante. A minha Honda Repsol esteve sempre ao mais alto nível, ataquei e consegui uma grande vitória para uma Honda Repsol com alguma vantagem, que é bastante importante. A pista é espetacular, acho que é das melhores pistas que temos a nível nacional, tanto a pista como a nível de iluminação, condições, acho que está tudo a 100%. Depois tive um pequeno problema. Sandro Marcos a subir ao lugar mais alto do pódio em Oliveira de Santa Maria. Ele foi o 1º, Henrique Venda o 2º, Luís Cardoso o 3º, Nelson Silva o 4º, Paulo Alberto o 5º. A animação foi uma constante em Oliveira de Santa Maria, ao que parece. Não foi só na parte de fora do percurso. Na própria pista também houve quem animasse
nesta altura, os rivais na competição. Subimos para a classe de 250 centímetros cúbicos para a final de 2,5. João Fernandes foi o 10º classificado nesta prova, aos comandos de uma Honda 2,5. Dorsal número 30, Hernani Giesta, também numa Honda, mas 4,5. Foi 9º classificado em Oliveira de Santa Maria. Daniel Ferreira, que vemos aqui nas imagens, assegurou o 8º posto. Francisco Duarte, com o dorsal número 21, subiu até ao 7º lugar, numa KTM 4,5, com um total de 14 voltas percorridas ao percurso de mais ou menos 600 metros, 620 para ser mais exato. Dorsal número 982, já ouvimos a passar nas imagens, Carlos Pereira foi o 6º classificado. Este homem, Rui Rodrigues, assegurou a 5ª posição e por isso também mais 16 pontos no Campeonato Nacional de 2,5. Rui Rodrigues, aos comandos de uma Yamaha 4,5, 15 voltas ao percurso, com um tempo total de 17 minutos e 46 segundos. Passamos para o 4º lugar, foi assegurado por Paulo Felícia. Paulo Felícia, aos comandos de uma Gas 2,5, fez 16 voltas ao percurso. É uma média de quase 32 km por hora exatos. Assegurou mais 18 pontos no campeonato. Este homem é Luís Correia, do time Suzuki Cepsa, numa Suzuki 2,5. Luís Correia esteve no lugar mais baixo do pódio, ou seja, terminou em Oliveira de Santa Maria no 3º lugar da classificação. 20 pontos mais no Campeonato Nacional para o Luís Correia. Ele que terminou com as mesmas voltas do duo da frente, Paulo Gonçalves e também Hugo Santos, fez 17 voltas, tempo total de 18 minutos e 7 segundos, com uma média superior a 33 km por hora. Dorsal número 7 para Paulo Gonçalves, ele que foi o 2º classificado nesta prova em Oliveira de Santa Maria. Uma prova que não contou com a presença de Ross Riley. Ross Riley, que antes desta prova ocupava o 2º lugar da classificação no campeonato de 2,5, mas porque está lesionado, Ross Riley então não marcar presença em Oliveira de Santa Maria e por isso também a ficar então mais atrasado em relação a uma possível luta pelo título. Uma luta pelo título onde este homem, Hugo Santos, leva larga vantagem. Hugo Santos, na classe de 2,5, tem estado imparável, tem vencido provas atrás de provas. Oliveira de Santa Maria não foi diferente. O atual campeão nacional do time Honda Repsol Moto Agarrano, aos comandos de uma Honda 4,5, voltou a ser o mais forte e também o mais rápido. 17 voltas concluídas ao percurso, com o tempo total de 17 minutos e 22 segundos, menos 9 segundos em relação ao 2º classificado, que foi Paulo Gonçalves. Por isso, mais 25 pontos para Hugo Santos, que está confortavelmente instalado na frente do Campeonato Nacional de 2,5, quando faltam 3 provas para o final desta competição. Já se sabe que no final desta prova de 2,5 os concorrentes têm que descontar o pior resultado, mas mesmo assim Hugo Santos estará claramente em posição privilegiada para assegurar novo título nesta classe. Lugares, Dr. Sousa Barda. Consegui um bom arranque, consegui liderar durante a corrida toda, consegui ganhar uma certa vantagem. Acho que foi uma corrida, do princípio ao fim, muito rápida, tanto minha como dos meus adversários, também vinham perto, e acho que foi uma vitória muito bem conseguida. E a pista deve ser das melhores que temos, não deve ser a melhor que temos, a nível de saltos, sequências e enfins, mas temos aqui uma grande pista. Vitória final em Oliveira de Santa Maria então para Hugo Santos, ele que foi o 1º classificado, Paulo Gonçalves o 2º, Luís Correia o 3º, Paulo Felícia o 4º, Rui Rodrigues no 5º posto desta prova. Preparativos finais para a prova final da noite de corridas em Oliveira de Santa Maria, a prova mais esperada.
a superfinal, uma superfinal que dá pontos para o campeonato absoluto, e é um campeonato absoluto que cada vez mais tem muitos motivos de interesse para ser acompanhado até ao final das provas. Começamos pelo dorsal número 21, Francisco Duarte, KTM 4,5, assegurou o 10º lugar, 11 pontos mais no campeonato nacional absoluto para Francisco Duarte. Dorsal número 10, aqui numa fase bem mais calma do percurso, para Nuno Gonçalves, do time Anajou Piscinas, aos comandos de uma Suzuki 125. Nuno Gonçalves foi o 9º classificado. Já que falamos de novos, concorrente com o dorsal número 9, Frederico Dias, ficou no 8º lugar, em Oliveira de Santa Maria, aos comandos de uma Honda 2,5. Nelson Silva, que aqui vemos nas imagens, assegurou o 7º posto. Nelson Silva, do time Esquilo Competições, aos comandos de uma Honda 2,5. Ficou logo atrás de Luís Cardoso, do time Honda Repsol Motocarran, no dorsal número 3. Hugo Santos, já ouvimos há pouco, a ganhar a classe de 2,5. Hugo Santos, que tem tido algum azar nas provas de absoluto. Desta vez voltou então o infortúnio a bater-lhe à porta, caiu logo no início da final de absoluto, por isso teve que fazer uma prova de trás para a frente, recuperando posições ao longo de toda a prova. Hugo Santos, que terminou no 5º lugar nesta prova de absoluto. Ainda assim, Hugo Santos continua na luta pelo título nacional, com muitas contas para fazer até ao final desta competição. 4º lugar em Oliveira de Santa Maria para dorsal número 14, para Henrique Venda, aos comandos de uma Kawasaki 2,5. Henrique Venda, que terminou logo atrás de Luís Correia, aos comandos de uma Suzuki, que aqui vemos com o dorsal número 311. Luís Correia foi o 3º classificado. Tempo total de 17 minutos e 51 segundos para completar 17 voltas a uma média de 34 km por hora. E foi precisamente também nessa média que rodou Sandro Marcos, que aqui vemos que foi o 2º classificado. Sandro Marcos, que com esta classificação está agora na frente do campeonato absoluto e está por isso também na luta pelo título. É um título que cada vez mais tem motivos de interesse, porque os concorrentes são obrigados a descontar o pior resultado ao longo de todas as provas. E há um homem que nesta altura já descontou o pior resultado, que é precisamente este, Paulo Gonçalves. Ganhou em Oliveira de Santa Maria, já tinha ganho a última prova e também já tinha falhado a primeira prova deste campeonato por lesão. O que significa dizer que Paulo Gonçalves já descontou o pior resultado, que é precisamente não ter participado nessa primeira prova, e nesta altura está no 4º lugar do campeonato, mas está na luta pelo título e já descontou então esse pior resultado. Ou seja, está em excelentes condições Paulo Gonçalves de chegar ao título nacional neste troféu absoluto. Paulo Gonçalves, que em Oliveira de Santa Maria terminou com 24 segundos de vantagem sobre Sandro Marcos, dominou por completo Paulo Gonçalves esta final e assegurou então mais 25 pontos para o campeonato. Paulo Gonçalves, que agora pode por isso também começar a fazer contas, e nessas contas, por exemplo, a 3 jornadas do final, Paulo Gonçalves pode ser campeão nacional se, por exemplo, Marcos ou Venda, um deles ganhar as 3 provas em falta. Gonçalves só precisa de 3 segundos lugares para ser campeão. É a segunda vitória em 3 participações. Estou bastante contente da maneira como está a decorrer este campeonato. Hoje, na final, não fui além do 2º lugar, com uma vitória justíssima por parte do Hugo Santos, que arrancou na frente e liderou durante toda a corrida. Na superfinal eu arranquei na frente, liderei durante toda a corrida. O caiu logo na primeira volta, nas primeiras curvas, isso facilitou imenso a minha tarefa. A luta ficou resumida a mim, ao Luís Correia e ao Sandro Marcos. Felizmente consegui vencer aqui em Famalicão. É uma pista extremamente técnica, especialmente a parte dos Yuppies, que é demasiado exigente. É um tipo de Yuppies a que nós não estamos muito acostumados, mas não deixa de ser a melhor pista a nível nacional. Classificação final em Oliveira de Santa Maria: Paulo Gonçalves vencedor, 2º lugar Sandro Marcos, Luís Correia no 3º, Henrique Venda no 4º posto, Hugo Santos no 5º lugar. Prova número 5 do Campeonato Nacional de Supercross, época 2005.
a pista da aldeia rotativa em Vila Boa de Quires, uma localidade bem próxima do Mar de Canavês, a receber a antepenúltima prova então deste campeonato nacional. Depois das habituais eliminatórias, passamos desde já para as finais, a começar pela classe de 125 centímetros cúbicos. Já vimos a passagem do dorsal 116, Carlos Freitas, 10º classificado, Filipe Teófilo aos comandos de uma KTM MXGT Unigir, KTM 125, 9º classificado, Paulo Alberto, dorsal número 111, a assegurar o 8º lugar em Vila Boa de Quires, aos comandos de Honda 2,5 do time Honda Amoção de Liscana. O campeonato de 125 que continua a ter como motivo de interesse o duelo entre os dois principais candidatos à vitória nesta classe, Sandro Marcos e também Henrique Venda, como vamos ver mais à frente, estes dois pilotos agora mais separados na frente do campeonato, desde que estão então 5 provas. Frederico Dias ficou no 7º lugar, com o campo dorsal número 9, depois Francisco Marcelo no 6º posto, Nuno Cação no 5º, com o dorsal número 20, do qual temos imagens aqui aos comandos de uma KTM, 2,5, 23 voltas de Nuno Cação ao percurso, portanto total de 17 minutos e 11 segundos, mais 16 pontos para a Filipe Cação no campeonato, mais 2 pontos conseguiu Luís Cardoso, com o campo dorsal número 3, Luís Cardoso esteve muito tempo na frente da prova. Durante 10 voltas o piloto do dorsal número 3 comandou as operações, só que depois acabaria ultrapassado. Terceiro lugar na classe de 125 para Henrique Venda, aos comandos de uma Kawasaki 2,5 do time HBM Kawasaki. Henrique Venda, que desta vez teve alguns problemas, caiu logo na fase inicial, no arranque da competição, e por isso teve que fazer depois uma corrida de trás para a frente, recuperando lugares desde o último posto até ao terceiro. Henrique Venda, que com esta pontuação, com estes 20 pontos, está agora mais longe do título, está mais longe também do comandante nesta altura do campeonato de 125, que é Sandro Marcos. Desta feita, e para contrariar um pouco daquilo que tem sido norma, um dos dois, Sandro Marcos e Henrique Venda, não ficou nos dois primeiros lugares. Já vimos Henrique Venda ficou no terceiro posto. Desta vez o segundo lugar foi para este homem, Nelson Silva, aos comandos de uma Honda 2,5, a intrometer-se então nos dois habituais lugares ocupados tanto por Sandro Marcos como por Henrique Venda. No primeiro posto, e agora muito mais próximo de conquistar o título de 125, está este homem, Sandro Marcos, do time Honda Repsol Moto Agarran, aos comandos de uma Honda 2,5. Sandro Marcos, que curiosamente também, à semelhança de Henrique Venda, também não começou bem esta competição em Vila Boa de Quires. Ele saiu do 9º lugar após a largada. Foi recuperando volta atrás volta para, ao final de 10 passagens pela zona da meta, conseguir ultrapassar o então líder da competição, Luís Cardoso. Desde essa 10ª volta, Sandro Marcos não mais largou o primeiro lugar e agora, para ser campeão, basta-lhe um segundo lugar na próxima prova na Potente. Primeiro lugar para Sandro Marcos, segundo Nelson Silva, o terceiro Henrique Venda, quarto lugar para Luís Cardoso, quinto lugar para Nuno Cação. Passamos da classe de 125 para a classe de 250 centímetros cúbicos. Também aqui algum interesse para saber, agora que se aproxima ao final desta competição, quem será o novo campeão nacional, ou se pelo menos a coroa mudará de nome e também de dono, já que o Hugo Santos, o atual detentor do título, está muito próximo de o revalidar. 10º lugar em Vila Boa de Quires para Bruno Rui, dorsal 58. Dorsal 103 para Flávio Matias, foi o 9º classificado. E este homem, dorsal número 57, Domingos Silva, a garantir o 8º posto. Um pouco mais acima ficou João Fernandes, dorsal 117 no 7º lugar. E no 6º, Daniel Ferreira, aos comandos de uma Suzuki 4,5, a garantir então esse 6º posto. Passamos para o
quinto lugar. Quinto lugar ficou na posse de Francisco Duarte, aos comandos de uma KTM 2,5, em total 17 minutos e 36 segundos para fazer 22 voltas ao percurso. Francisco Duarte, aqui nas imagens, com o dorsal número 21. Mais 16 pontos para este homem nas contas totais do Campeonato Nacional de 2,5. Do quinto para o quarto posto ocupado por Carlos Pereira, aos comandos de uma Suzuki 4,5. E o terceiro lugar para o atual campeão nacional, Hugo Santos, do time Honda Repsol Motocarrano, aos comandos de uma Honda 4,5. Hugo Santos, que, como já lhe disse, está cada vez mais próximo de conquistar o título, ou de reconquistar o título. Para que isso aconteça, basta que o Hugo Santos conquiste apenas 2 segundos lugares nas duas provas que faltam ainda correr, até ao final desta competição de 2,5. Caso consiga então ficar nesse segundo lugar nas duas provas que faltam, o Hugo Santos automaticamente vai revalidar o título. Segundo posto em Vila Boa de Quires, na pista de aldeia rotativa, para Paulo Gonçalves, aos comandos de Honda 4,5, à semelhança do Hugo Santos. 25 voltas ao percurso, 17 minutos e 2 segundos de tempo total. Curioso porque apenas os 3 primeiros classificados em 2,5 conseguiram dar 25 voltas ao traçado da pista de aldeia rotativa. O curioso é que, para além dessas 25 voltas, são 3 de diferença, porque todos os outros pilotos, a maioria dos outros pilotos, deram 22 ou menos voltas. Uma diferença verdadeiramente muito grande entre os 3 primeiros classificados para o resto do pelotão. E também na média que foram feitas essas 25 voltas. Os 3 primeiros classificados a rodarem na casa dos 36 km por hora contra 31, 30 dos restantes concorrentes. Paulo Gonçalves a garantir mais 22 pontos para as contas do Campeonato Nacional. Desta feita, em 2,5, a vitória foi para o Luís Correia, do time Suzuki Cepsa, aos comandos de uma Suzuki 2,5. 17 minutos de tempo total para fazer então essas 25 voltas. Foram 25 voltas que curiosamente acabaram por render 25 pontos ao piloto do Suzuki. Luís Correia está agora no segundo lugar do Campeonato Nacional de 2,5. Ainda assim está muito longe de Hugo Santos. Hugo Santos tem nesta altura 117 pontos contra 89 de Luís Correia. Luís Correia nesta altura, que é o principal adversário do Hugo Santos, ainda assim terá poucas possibilidades de chegar ao título. Terá que ganhar as 2 provas que faltam e esperar que as coisas corram muito mal a Hugo Santos para poder ter hipótese então ainda de festejar esse título. Muito provavelmente o título vai ser mesmo dirigido outra vez para Hugo Santos. Pódio final em Vila Boa de Quires. Os 3 primeiros classificados: primeiro Luís Correia, segundo Paulo Gonçalves, o terceiro Hugo Santos, quarto Carlos Pereira e o quinto Francisco Duarte. No final da noite, a competição mais aguardada também, a final do campeonato absoluto. E este é um campeonato que está cada vez mais com muitos motivos de interesse. Nesta altura há 5 pilotos que ainda podem chegar ao título nacional, embora as hipóteses não sejam as mesmas para esses 5 pretendentes. Para já começamos a fazer a contagem do 10º até ao primeiro lugar. Paulo Alberto ficou então na 10ª posição em Vila Boa de Quires. Ricardo Pereira assegurou o 9º lugar. E este homem que vê agora nas suas imagens, Nuno Cação, com o dorsal número 20, aos comandos de uma KTM, a assegurar o 8º posto. 7º lugar nesta localidade próxima do Marco Canaveses para Nelson Silva, das Skill Competições, aos comandos de Honda 2,5. Uma média de cerca de 33 km por hora, mais alguns postos para completar 24 voltas ao percurso. Nelson Silva a garantir a 7ª posição, com Luís Cardoso a assegurar o 6º lugar. Cardoso do time Honda Repsol Motocarrano. A 5ª posição para um dos principais pretendentes ao título, Paulo Gonçalves. Paulo Gonçalves, que é
a par de Hugo Santos, um dos únicos pilotos, aliás, até que depende apenas de si próprio para conseguir chegar ao título nacional. Nesta competição, já se sabe, os pilotos têm que desprezar o pior resultado que alcançarem ao longo de todas as provas do campeonato, sendo que Paulo Gonçalves já o descontou, não esteve presente na prova inaugural do campeonato absoluto. E curiosidade é que nesta altura, se olharmos a classificação do campeonato, Paulo Gonçalves tem 88 pontos, está no 4º lugar do campeonato nacional. Hugo Santos é o atual líder, tem 104, só que Hugo Santos, desprezando o pior resultado, que serão 16 pontos, ficará com os mesmos 88 de Paulo Gonçalves. Equivale isto por dizer que os dois pilotos, muito provavelmente, terão que, no final do campeonato, chegar quase a um consenso, pelos critérios de desempate, para se saber quem é o campeão nacional. Pode isso eventualmente vir a acontecer no final das 7 provas que têm que ser disputadas neste campeonato nacional de Supercross na classe absoluta. Há, além destes dois pilotos, mais 3 pretendentes ao título que em Vila Boa de Quires também marcaram presença nesses 5 primeiros lugares. Paulo Gonçalves foi 5º, Henrique Venda ficou na 4ª posição, Sandro Marcos na 3ª e Luís Correia na 2ª. Só que estes 3 pilotos, Luís Correia que temos aqui nas imagens, dizia eu que estes 3 pilotos dependem dos resultados tanto de Hugo Santos como também de Paulo Gonçalves, se ainda quiserem ter hipótese de ser campeões nacionais na classe absoluta. Em condições invejáveis, já o dissemos, estão então Paulo Gonçalves e também Hugo Santos. Hugo Santos, que pela segunda vez consecutiva esta temporada chegou ao lugar mais alto do pódio, já tinha ganho a última prova, desta vez voltou a ganhar em Vila Boa de Quires. Santos fez 25 voltas ao percurso, 17 minutos, 2 segundos, uma média de 36 km/h. Seguiram por isso mais 25 pontos. E é um duelo que está claramente a concentrar atenções no Campeonato Nacional de Supercross entre as várias classes. As alterações têm sido constantes na classificação durante o decorrer desta classe absoluta. Por isso nunca se sabe o que se poderá passar nas provas que vêm a seguir. Neste caso faltam apenas 2 para que termine este campeonato e nesta altura, apesar de o Santos estar na frente com 16 pontos de vantagem sobre Paulo Gonçalves, o outro mais direto concorrente ao título nacional, as coisas podem mudar de um momento para o outro. A bandeirada final para Hugo Santos a garantir então o triunfo em Vila Boa de Quires. António Ferreira Soares, o presidente da Junta de Vila Boa de Quires. Pódio final com os 3 primeiros classificados. Primeiro lugar para Hugo Santos, segundo para Luís Correia, terceiro para Sandro Marcos, Henrique Venda na 4ª posição, Paulo Gonçalves no 5º lugar.